Cerca de 60 líderes das maiores agroindústrias da suinocultura brasileira estão reunidos hoje aqui em Curitiba participando do Pork Pinnacle. Organizado pela Suíno Brasil, o evento debateu sustentabilidade, modernização da inspeção, inovação tecnológica e tendências de consumo. Esse é o evento que faz a diferença no setor e torna o dia de hoje o dia mais produtivo da suinocultura brasileira. Confere um pouquinho do que aconteceu aqui. Olha, primeiro um debate extremamente importante, onde a gente conseguiu pegar várias ideias dos participantes, né, e também da audiência. E eu acho que o que saiu para mim de importante é da necessidade de nós, como indústria, criarmos uma agenda de sustentabilidade para o futuro da suinicultura, que dê com métricas, com clareza, o que significa não só as melhorias que nós temos que fazer e o que nós precisamos manter que nós já fazemos hoje. Então, uma discussão muito rica e que eu acho que sai com um plano muito claro de ter um plano da suinocultura sustentável para os próximos anos, para o Brasil liderar. A genética ela é muito importante para a cadeia da suinocultura. A gente costuma dizer que ela é a locomotiva do trem. Ela indica os caminhos do futuro para onde pode chegar a produtividade do suinocultor e os índices de rendimento da indústria. Até como é o nome do evento aqui, o Pinnacle, né? A gente fala que a genética ela é o ápice de uma pirâmide onde uma população pequena de linhas puras, cuja objetivos de seleção se voltam para características que trazem retorno econômico ou melhoria de bem-estar animal, são determinantes, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, um dos itens que pesa muito na sustentabilidade é o consumo de ração. A nossa atividade, a ração representa próximo a 75% do custo de produção. Então, um item muito importante que é utilizado para a seleção genética é a melhoria na conversão alimentar. Você utilizar menos ração para o mesmo quilo de ganho de peso. Então, um número que eu apresentei ali é uma tendência genética, por exemplo, da nossa empresa para os próximos 10 anos, de uma economia de ração ao longo de 10 anos de quase 43 quilos por animal ao abate. Isso aí, traduzido em milho, por exemplo, né, que é um insumo importantíssimo, a gente fala de 1,2 milhões de toneladas de milho por ano, ou próximo aí a 100, 120 mil hectares, que você poderia deixar de produzir este milho para fazer outra coisa. Uma tendência futura também da genética é o investimento cada vez maior em seleção para características de resistência a enfermidades, sejam elas naturalmente ou para o animal ser mais tolerante a algumas enfermidades, por uma, digamos assim, pressão maior da sociedade para redução no uso de antimicrobianos, que é uma tendência global e não tem como ser diferente para o Brasil também. Eu acho que o painel foi muito bom, acho que ele superou a minha expectativa, a gente conseguiu falar de uma forma muito mais abrangente, falar de temas como comunicação, narrativas, e eu acho que a gente não tem como combater tantas as narrativas contra, mas a gente tem como ter a nossa. E ter a nossa, digamos assim, mais unificada entre as entidades que representam o setor, sejam as associações que representam a indústria, que representam o suinocultor independente, as empresas de nutrição, de medicamentos, ou mesmo a nossa entidade, que é a BEGS de genética de suíno. Quando a gente for falar com a sociedade, falar com o cliente externo, a gente tem que ter um discurso único em que a gente coloca, de forma muito franca, as vantagens competitivas da nossa suinocultura em termos de recursos naturais, em termos de ter um clima muito propício, em termos de usar menos recursos, de ser muito eficiente, de estar atualizado geneticamente. O Brasil tem uma série de vantagens que a gente pode comunicar melhor. E, obviamente, um dever de casa aí que é a gente construir junto com a Embrapa esse projeto ambicioso uma matriz de cálculo dos LCAs, que a gente chama, que é a avaliação de vida útil de cada elemento da cadeia produtora de suínos, para que a gente possa dizer efetivamente quanto que o que a gente faz hoje, como, por exemplo, o uso de biogás na propriedade, reduz a emissão de gás de efeito estufa. Isso precisa ter uma mensuração e precisa ter uma certificação auditável para que possa ser respeitado lá fora.
primeira mensagem, ela se trata de que o Brasil acompanha a modernização mundial que acontece em muitos outros países, como Nova Zelândia, Dinamarca, Europa, Canadá, Estados Unidos. O Brasil está lado a lado a esses importantes mercados produtores e consumidores. E o suíno, ele se modificou com a evolução genética, nutricional, a tecnológica de criação. E, sem dúvida nenhuma, o suíno que nós temos hoje entrando no frigorífico é um suíno com um nível de qualidade maior e, portanto, ele carrega muito menos enfermidades do que carregava no passado, o que faz com que essa modernização ela precisa ser trabalhada com base na ciência. A Embrapa, junto com o governo brasileiro, trabalhou junto com a academia no desenvolvimento de uma opinião científica sobre modernização do sistema de inspeção de suínos. Nós abraçamos a causa, tentamos fazer essa experiência, uma experiência que deu certo. Nós tivemos frutos de bem-sucedidos entre eles, nós tivemos uma integração muito maior entre o abatedouro e a indústria, cuidando do animal desde a produção primária até o cuidado com as carnes quando elas estão sendo processadas no abate. Então, a gente está feliz com esse programa da modernização e desejamos que ele seja crescente, porque é um programa modernizado e é um programa também que ainda tem espaços para continuar mudanças da área regulatória. A nutrição é um ente muito importante dentro desse processo, né? Como garantir um animal saudável na plataforma, que não haja o risco de doenças que a nutrição pode barrar muitas vezes, né? Como a gente pode trabalhar muito isso? Primeiro, trabalhando numa dieta muito bem balanceada, sem sobra, sem falta de nutrientes, né? Um equilíbrio muito interessante de proteína e energia, a correta proteína, ou seja, o correto aminoácido digestível dentro da dieta, e energia de uma forma que você tenha a certeza que ela está lá, né? A produtos de alta digestibilidade, trabalhando com enzimas, né? Hoje não se trabalha mais como enzimas como aditivos, assim como ingredientes, né? A gente tem que ter tanto carboidrato, fitase e protease dentro da ração. Outro ponto importante é trabalhar o sistema imunológico, né? O nível correto de vitaminas, as formas corretas de vitaminas e microminerais também. Com muito destaque a vitamina A, D, E, além do zinco e do selênio, né? A vitamina D muitas vezes com uma forma um pouco mais efetiva, como uma 25-hidroxi-D3, para que você tenha uma absorção muito maior dessa vitamina. E por fim, talvez o mais importante, é um bom controle de micotoxinas, né? Eu acho que é um grande problema que a gente tem hoje na nossa produção, né? A gente tem, pela ordem de importância, a fumonizina, o deoxivalenol e a zearalenona impactando muito na produção hoje aqui no Brasil. A fumonizina em altas doses provocando edemas pulmonares agudos, em baixas doses também com problema, né, potencializando quadros respiratórios que estavam em equilíbrio, muitas vezes provocado por Pastorella, micoplasma, ou mesmo o citovírus. E também a DOM. A DOM, mesmo em doses mais baixas, ela potencializa a ação das outras micotoxinas, além de ela permitir que o epitélio seja mais frágil e permitir a entrada de salmonella, por exemplo. Então a gente tem que trabalhar muito bem, muito forte nesse controle de micotoxinas, usando os produtos corretos que vão, de fato, hidrolisar a toxina, para que ela não tenha mais nenhum tipo de ação depois, de alta qualidade, porque o que você faz hoje, ou na reprodução, ou no leitão, vai impactar lá na frente. Então, ações corretivas desde quando o animal é selecionado para ser um reprodutor até o leitão, para que você não sofra consequência futura no abatedor. Primeiro ponto, a gente tem que entender que, infelizmente, o nosso setor ele é um setor de ciclos, né? E geralmente, quando a gente tem uma onda boa de positividade, a gente acaba indo mais para querer mais volume, para buscar mais produção, para tentar crescer o volume. Quando essa produção está pronta, muitas vezes a gente se depara nas baixas, e aí a gente vê produtores com dificuldade, empresas passando por dificuldade. Na minha visão, o momento de agora que nós estamos vivendo é o momento de a gente rentabilizar o nosso negócio, né? E não de fazer crescimentos muito desesperados sem um bom planejamento. Então a minha visão é, a gente tem muita oportunidade de eficiência, a gente pode, dentro da cadeia tão longa quanto é os suínos, buscar as eficiências de processo dentro dos nascimentos, dentro das mortalidades, dos desempenhos de conversão alimentar, para que a gente rentabilize o nosso negócio, fazendo com que a nossa suinocultura seja uma suinocultura rentável por mais tempo e não por ciclos. Então, o meu pensamento nesse momento que a gente está vendo uma atividade sendo rentável
é a gente buscar em cima dessa rentabilidade mais oportunidade, né? Buscar as lacunas que a gente tem entre produtores, entre localidades, achar essas alternativas que sempre elas estão ali para a gente trabalhar e aí sim ser uma produção sustentável, né? A gente consiga ao longo do tempo manter essa cadeia sendo rentável para o produtor local, para a agroindústria, para quem investe nela. Então acho que o meu pensamento é um pouco nisso, nesse momento de um ciclo melhor da suinicultura. Para a gente, nós entendemos que o controle da enfermidade, né, não permitir que o animal fique enfermo, né, trabalhar com o conceito de prevenção, eu acho que é o principal, é aí que começa a fundação de tudo, é a base, porque isso vai permitir com que o animal, além de ter um melhor bem-estar, né, ele vai conseguir maximizar todo o verdadeiro potencial genético, nutricional, né, e produtivo que ele tem. Eu acho que esse controle da enfermidade permite com que a gente trate o animal numa individualização, não como um rebanho. Eu acho que quando a gente trabalha no pilar de sanidade, nós também não podemos esquecer do pilar de saúde única. Quando você tem um animal mais saudável, você tem um ser humano mais saudável, você tem uma sociedade mais saudável, e os três juntos conectados te levam a uma saúde única. Eu acho que tudo isso você conecta, né, com o uso que tem chegado agora mais recentemente, que é a tecnologia. Que a tecnologia ela traz a possibilidade de nós conectarmos o animal, desde o ponto de vista de produção, até a indústria, até o consumidor, e te dar a rastreabilidade de toda a cadeia e você encontrar ainda mais oportunidades, ou seja, de como você usa esse dado, como você usa essa informação, para gerar ainda mais impulsos, né? Para que essa produtividade, para que esse bem-estar e para essa saúde animal seja ainda melhor do que já é. Basicamente é isso. Em primeiro lugar, acho que o assunto foi envolvente, porque houve uma participação muito grande e principalmente dos especialistas, né, o chefe André e o Gabriel, que levantaram insights muito interessantes para nós da cadeia produtiva, da indústria e da produção. Mas ficou muito patente, muito claro que é importante para o nosso setor se comunicar mais com o consumidor, o cliente e o consumidor. Contar a história da existência, da produção, dos benefícios que a produção gera para a sociedade, para o meio ambiente. Então essa comunicação que está faltando na cadeia do suíno. Então acredito que essa sugestão que foi colocada aqui será utilizada pelas diversas empresas que aqui participaram e para o setor, para a cadeia produtiva toda do suíno. E o que a gente busca é isso, é melhorar a relação com o consumidor, visando uma alimentação melhor e, do nosso lado, um crescimento sustentável da produção.